Olá, nós estamos agora de volta na aula de número 3. Como diz aquele versículo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Brincadeira, gente, não tem esse versículo, mas estamos aí finalmente na terceira aula e nós vamos falar a respeito da queda do homem nessa terceira aula. Então, antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de sermos portadores da palavra de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Obrigado pelo tempo de estudo que nós vamos ter aqui agora, pela exposição da Tua Palavra, pelo tempo de reflexão e de entendimento de tudo aquilo que diz respeito à queda do homem, neste momento em que nós estamos de amadurecimento da nossa fé, de fortalecimento na nossa fé. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a entendermos com mais profundidade a respeito das coisas que são concernentes a Ti. No nome precioso de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então, a queda do homem. Eu quero ler uma afirmação quanto a isso para nós, que diz assim: nós acreditamos que o homem foi criado à imagem de Deus, mas por desobediência voluntária, ele caiu da perfeição, tornando-o corrupto por natureza e incapaz de guardar a lei de Deus. Essa é uma máxima para nós aqui na Igreja Refúgio dentro do assunto da queda do homem. O versículo principal que nós escolhemos para darmos a queda do homem está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, este é o início, é o resumo daquilo que nós cremos e entendemos, não só com uma máxima de frase de afirmação, como também o versículo principal quanto ao assunto da queda do homem. Mas o assunto ele vai começar lá em Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 3, ele é um capítulo inteiro que vai falar a respeito de como foi esta queda, lá no momento em que a serpente fala com Eva, que fala também ao seu marido, e ali eles então vivem esta queda, esta separação de Deus. Mas eu quero ler com você mais um versículo que está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, onde diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui Deus está falando com Adão, dizendo que no jardim que ele havia plantado e construído, edificado, feito o homem, ali naquele lugar, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, ele então fala a respeito de uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E obviamente nós que raciocinamos, que tentamos de forma a pensar com lógica a respeito das coisas, temos por natureza já de primeiro ímpeto pensarmos, poxa, mas por que é que Deus então vai construir uma árvore do conhecimento do bem e do mal e colocar num jardim de relacionamento com Deus, onde tudo era perfeito, onde tudo era pleno, onde tudo estava certo e resolvido? Por que é que Deus então simplesmente não fez essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Veja, nós precisamos entender, e já passamos por isso na aula 2, quando entendemos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e dentro deste universo de imagem e semelhança de Deus, Deus faz no homem um ser racional, um ser que pensa, um ser que tem emoções, um ser que tem sentidos, que tem sensações, que tem vontades e desejos. E no homem ele coloca também o desejo de querer e não querer as coisas. E justamente para que isso seja validado, era necessário que, em meio a um lugar maravilhoso, fenomenal, perfeito, como
nós podemos imaginar que tenha sido o Jardim do Éden, Deus precisava colocar uma porta de saída. Deus precisava colocar ali algo que o homem soubesse que se ele fosse por aquele caminho, ele poderia abandonar aquilo que Deus havia preparado de perfeito, para que o homem pudesse sempre estar ali, por querer estar ali, e não simplesmente por não ter a opção de outro lugar, entende? Então isso é muito valioso para a gente entender que o homem, ele desde o início da criação, ele é colocado como um ser com limites, um ser que precisa escolher entre querer e não querer, um ser que precisa escolher entre fazer e não fazer. E é justamente por isso que Deus então coloca essa árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ao homem a chance de sair dali caso queira. E nós sabemos, porque o capítulo 3 está ali, né, de que o homem então ele escolhe abandonar ao Senhor, ele escolhe viver no ímpeto de uma nova proposta, de uma nova promessa, de que agora ele não está mais à mercê daquilo que Deus quer, mas à mercê de si mesmo. Porque, olha, o Senhor, ele estava iniciando o seu relacionamento com o homem ali no Éden. E nós podemos até imaginar, de certa forma, que se o homem tivesse permanecido ali, no momento certo, da maneira certa, no tempo certo, Deus iria apresentar ao homem o mal. Ele iria trazer este momento de maturidade no relacionamento dele com o homem, de que o homem conheceria todas as coisas, mas a astúcia no coração do homem gerou então este desejo antecipado, né? Tanto é que um grande teólogo disse, de certa forma, numa certa feita, ele disse algo, ele disse: segundo a vontade de Deus, o homem, através de obediência e confiança, deveria aprender a conhecer o mal a partir do bem, como o seu oposto já derrotado, né? Se o homem tivesse convivido com Deus durante todo esse período, certamente Deus já haveria apresentado o mal ao homem como o seu oposto derrotado, como algo distante, como algo que não o fere, como algo que não faz mal. Mas no caminho de Satanás, ele aprendeu a conhecer o bem a partir do mal, como o oposto perdido, né? Todas as vezes que nós vemos alguém se achegando aos caminhos do Senhor, conhecendo a verdade, sendo liberto pela verdade, esta pessoa ela está conhecendo o bem como o oposto perdido. Ela está conhecendo a partir de uma natureza decaída, começando então a viver esta realidade com o Senhor, né? Agora, a queda em si, né, que está lá em Gênesis capítulo 3, inclusive o primeiro versículo, vai começar a dizer o seguinte: a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos, né? E a proposta da serpente para Eva e para Adão, que acreditamos estar ali por perto, porque quando Eva come do fruto, ela também dá ao seu marido, a palavra vai relatar isso. Nesse momento, a proposta era a seguinte: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, sereis como Deus, né? É o que a serpente vai falar. E 1 João, capítulo 3, versículo 2, né, narrando um pouco essa história em paralelo, vai dizer: seremos semelhantes a Ele, né? Então, a proposta de uma astúcia no coração do homem, para que ele, então, sendo conhecedor de coisas ainda maiores, né, tomou ele de tal maneira que o levou para o caminho da perdição. E nós vamos ver que lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim, ó: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão
da lei. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, falando do anticristo. Olha que esse texto vai continuar dizendo. Ou é objeto de adoração, né? De tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, né? Então, o pecado final da humanidade, neste momento da queda, né? Nesta expressão de Adão e Eva, que está no coração da humanidade decaída, é o desejo de proclamar que a própria pessoa é Deus, de que eu sou dono, né? Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Eu sou dono do meu nariz, né? Quem manda na minha vida sou eu. Frases populares no meio de nós, onde nós mesmos já falamos algumas vezes, já ouvimos outras vezes e nos acostumamos com essa realidade, né? Mas tudo isso foi justamente essa semente que gerou este anseio de querer saber mais, de querer viver mais as próprias vontades, de não ter dono, de colocar-se no lugar de Deus, no próprio coração, foi o que levou a humanidade para este lugar de pecado, né? Quando o homem ele não quer mais ser homem, ele quer ser um super-humano, ele quer ser ilimitado, né? Ele quer conhecer, experimentar, gozar não somente daquilo que Deus lhe dá, mas também o que Deus lhe nega, né? Quando Deus lhe nega alguma coisa, este homem que quer ser o super-homem, ele diz, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas, por exemplo, que se entregam nas drogas, né, fazendo aquilo que é ilícito, fazendo aquilo que é tóxico, fazendo aquilo que faz mal, naquele sentimento de, não, eu consigo controlar até onde eu vou. E quando a pessoa se vê, ela está enfiada naquilo de todas as maneiras e não consegue mais voltar, né? Assim é o coração enganoso do homem. E assim é a história da queda. Um casal que não precisava de maneira nenhuma se afastar do cuidado e dos caminhos do Senhor, porque Deus havia feito tudo aquilo que era muito bom, não é? Nós aprendemos na criação. Deus havia feito o homem com uma roupagem, com uma maneira toda para se relacionar com Ele, ou seja, para sentir, para ouvir, para falar, para ver, tudo aquilo que Deus é, e estava tudo tão perfeito, mas não, ele queria aquilo que lhe era proibido, ele queria aquilo que ele não podia, e por causa disso ele se enveredou por esse caminho. E talvez algumas pessoas até possam pensar assim, poxa, mas se a gente lê o relato do capítulo 3, é muito interessante. Você vai ver que quando Deus se achega para falar com Adão, depois da queda, depois do momento em que eles comem do fruto proibido, o Adão vai culpar a Eva e a Deus. Ele diz, foi a mulher, primeiro ele diz a mulher, e depois ele diz que o Senhor me deu. Ou seja, eu fui engodado pela mulher da qual o Senhor me deu, né? Ele se esquiva de toda essa situação e ele culpa a mulher e Deus. E aí Deus então vai falar com a mulher e a mulher vai dizer, foi a serpente, né? E muitas das vezes nós podemos ter essa mesma reação e dizermos assim, não, eu fui enganado, foi a serpente, né? Mas interessante parar para pensar também é que quando na criação Deus cria o homem, Ele coloca o homem como aquele que domina os animais. E é muito interessante, eu não acredito que seja somente uma coincidência, de que quando a Eva e Adão são tentados, eles são tentados não por um anjo de luz, né, Lúcifer, ou por um demônio poderoso, ou pelo próprio Satanás, né? Não,
eles são tentados por um animal que Deus havia dado ordem ao homem que o dominasse. Ou seja, havia a possibilidade ali, certamente, do homem se controlar e dizer não para aquela tentação. Isso é importante a gente entender, porque se a gente entende isso, a gente entende que a culpa é do homem. A gente entende que o homem disse sim para aquilo que ele deveria ter dito não. A aprovação, ela não ultrapassava a capacidade. Olha só, 1 Coríntios 10, versículo 13, diz o seguinte: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então a palavra, ela não mente, a palavra, ela se completa. Então quando nós olhamos para essa serpente, e de forma manipuladora, Satanás, seus demônios, usam essa serpente para engodar Eva e Adão diante daquilo que Deus já havia determinado para que eles não o fizessem. E nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, uma afirmação de que jamais sobrevirá sobre nós uma tentação que nós não conseguiremos suportar. Então precisamos entender que neste momento de queda, ainda que Deus seja soberano, ainda que Deus tenha um plano desde o princípio, ainda que Deus saiba de tudo o que estava por acontecer, porque Ele é atemporal, nós precisamos assumir essa culpa como homem, como humanidade, e entender que nós decidimos optar pelo caminho de morte. Nós escolhemos a porta de saída de um jardim perfeito que Deus havia estabelecido, E eu já ouvi, eu mesmo já falei isso algumas vezes, eu lembro na minha adolescência a gente até brincava, Falava, quando eu for para o céu, eu vou pegar esse Adão e vou dar um safanão nele, Porque ele, que Adão, que homem mais, Primeiro, deu ouvido à mulher, que ele deveria ser ali o protetor, que deu ouvido à serpente, Eu vou chegar lá no céu, eu vou dar um safanão nele. Mas quantas vezes a gente não é Adão na própria pele? Quantas vezes a gente não escolhe o caminho da perdição, a gente não escolhe o caminho do afastamento de Deus, a gente não escolhe o caminho dos prazeres, não é verdade? E ainda que a gente seja já estejamos vivendo uma realidade de vida com o Senhor, quantas vezes a gente não tem que se achegar ao Senhor em humilhação, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque essa carne ela ainda tem desejos, Porque esse coração ele ainda tem sentimentos que muitas das vezes destoam da vida no Espírito, da vida no Senhor. Então, vamos assumir essa culpa para nós, Eu sou o Adão dessa história, eu sou a Eva dessa história, eu sou este ser que escolheu de forma astuta querer saber como Deus, querer ser dono do próprio nariz. Isso vai ser muito bom para a nossa vida com o Senhor, se assumirmos as nossas culpas e tomarmos as nossas responsabilidades, entendendo que nós respondemos por nós mesmos. Eu vou responder por mim diante de Deus. Eu respondo por mim na presença do Senhor. Eu respondo pelos meus atos na presença de Deus. Então, o homem cai, a culpa é do homem e nasce a morte. Nasce a morte na história da humanidade. Era o que Deus dizia, no dia em que deles comeres, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E essa morte, ela é uma morte de diversas maneiras. Ela é uma morte que ela começa
dentro de um contexto de abrir os olhos de ambos, né? O texto vai dizer lá em Gênesis 3, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. É interessante isso, né? Eles andavam nus, mas eles tinham uma pureza de coração, porque eles eram plenamente a imagem de Deus. Agora, com essa distorção, agora com este momento em que todas as coisas começam a ser distorcidas, então aquele olhar de pureza do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, começa a ser então um olhar malicioso, um olhar com desejos egoístas, um olhar de prazeres pecaminosos. E aí eles começam a ficar com vergonha. Como que um homem fica com vergonha da mulher e ficam com vergonha um do outro, ficam com vergonha dos animais, ficam com vergonha de estarem nus de uma hora para outra. Essa é a maior prova de que a distorção da imagem de Deus por meio do pecado começa a fazer efeito. De certa forma, isso já é uma morte, já é um afastamento de Deus, é uma morte da pureza, é uma morte da verdadeira liberdade, de um corpo livre, de um corpo, de uma mente sã, de uma mente purificada, saudável, não é? Na presença do Senhor, de que não tem nada do que se envergonhar, de que não tem nada do que esconder. Há uma pureza nesta maneira de viver antes da queda, em que agora os seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus e vão correr atrás de folhas de figueiras para se esconderem, né? Talvez criar uma roupa, alguma coisa que possa tampar ali a sua vergonha, né? Aquilo que não tinha vergonha, agora se torna vergonhoso. Por quê? Porque o pecado, ele faz isso. O pecado, ele oprime, o pecado, ele gera vergonha, o pecado, ele te faz querer se esconder, o pecado, ele te arranca dessa liberdade, dessa leveza de vida, né? Para um lugar onde a escuridão parece o lugar mais seguro. Que loucura é essa, né? Abriram-se então os olhos, a inocência e a glória original se perdeu, né? E a carne, então, ela começa a se tornar pecaminosa. É como que se a partir daquele momento já, os poros dos seus corpos já estivessem ali suando, já estivessem ali transpirando a morte, aguardando o momento da decomposição. E ali o corpo, ele começa a reagir de forma diferente, né? E nós vamos começar a perceber que a morte, ela vai reinar. A morte, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, né? A morte reinou. É o momento em que a morte entra nessa história, tomando conta do destino do homem. O homem que era para viver para sempre na presença do Senhor, num lugar perfeito, ele agora está enfadado para viver em decomposição, para uma velhice, para um momento onde ele se extinguiria no seu corpo e, consequentemente, viveria também a segunda morte, que é a morte que está lá em Apocalipse, né? Lá no capítulo 20, versículo 14, que vai dizer assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, né? Nós conhecemos um pouquinho mais, lá em Apocalipse vai narrar este momento da segunda morte, onde as pessoas morrerão eternamente, sofrerão a decomposição e a dor eternamente. Então, este foi o caminho, né? Este foi o caminho onde o homem decidiu viver por conta própria, quando ele falou: eu serei dono do meu próprio nariz, eu quero saber como Deus sabe, eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Ele trouxe para si
um caminho de morte e morte eterna. Este é o relato da queda. Este é o momento em que nós somos confrontados pela verdade da palavra, que quem narra para nós é o próprio Criador da vida, e nós encontramos então o fruto de querer viver para si. É por isso que quando as pessoas dizem, eu quero ser dono do meu próprio nariz, quando as pessoas dizem, siga o teu coração, os desejos do teu coração, quando as pessoas dizem, seja livre para fazer aquilo que você quiser, seja certo ou errado, nós olhamos com essas lentes, com as lentes da queda, com as lentes do entendimento de que Deus criou um lugar perfeito, mas nós, por conta de nós mesmos, decidimos o caminho da perdição. E agora estávamos até encontrarmos Cristo, enfadados para vivermos uma morte eterna. Um lugar de dor, um lugar de pranto, de sofrimento, para todo o sempre, né? Mas sabemos que Deus nos resgatou para a vida. Deus nos amou primeiro. Há uma obra maravilhosa que em breve estaremos conhecendo com mais intensidade. E eu quero deixar um último trecho da palavra de Deus para você aqui nessa aula, para que a esperança tome conta do teu coração. Porque na mesma medida em que nós encontramos este cenário de queda, de morte, de dor, de sofrimento, nós podemos nos alegrar porque fomos resgatados para a vida. E o texto está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim, o salário do pecado é a morte, como nós vimos agora, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em breve estaremos aprendendo sobre essa graça, sobre este dom gratuito de Deus, este presente imerecido em Cristo Jesus. E podemos celebrar quando conhecemos com mais profundidade onde estávamos e o que seria de nós se não fosse o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, alegre-se com isso. Alegre-se por ter sido chamado dessas densas trevas. Alegre-se por saber que Deus te amou primeiro e te convocou para conhecer a verdade, essa mesma verdade que te liberta, essa mesma verdade que te traz esperança, essa mesma verdade que te traz vida, para que da queda ao lugar de redenção nós possamos ficar com a esperança que nos está proposta diante de nós. Que Deus te abençoe. Que a vida do Senhor emane no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser. E que a gratidão ao Senhor se torne o teu estilo de vida em adoração a Ele, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para você e por aquilo que Ele fez por você, te livrando desse lugar de morte eterna. Deus te abençoe e um beijo no teu coração.